será que a Terra sempre foi como nós conhecemos ela hoje? E os seres vivos que vivem hoje no planeta sempre foram os mesmos? Aliás, como surgiu a vida? Essas são questões que intrigam a humanidade há muito tempo, desde a antiguidade até os dias atuais. Perpassaram pela filosofia, religião e, claro, pela ciência. E nós, à luz da biologia, vamos discutir esses e outros temas. Vamos lá? Antes de prosseguirmos, eu gostaria de ler uma receita muito curiosa. Ela foi feita pelo médico e filósofo belga Jean-Baptiste Van Helmont, no século XVII. E a receita é para produzir ratos por geração espontânea. Isso mesmo. Olha lá. Põe-se em um canto sossegado e pouco iluminado de um galpão camisas sujas. Sobre elas espalham-se grãos de trigo. Como resultado, 21 dias depois surgirão ratos. O mais notável é que esses ratos não são filhotes, mas surgem de um salto, totalmente formados. Bom, parece absurdo, né? E é absurdo. Mas desde a antiguidade até meados do século XIX, uma concepção conhecida como abiogênese ou geração espontânea era fortemente valorizada e defendida, inclusive por grandes pensadores, tal como Sir Isaac Newton, o grande físico, René Descartes, filósofo matemático, Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, John Needham, o próprio Helmont, que era respeitado na sua época. Todos esses grandes pensadores que contribuíram bastante para a humanidade em muitos aspectos, eles acreditavam que matéria bruta, matéria sem vida, poderia originar de uma forma desconhecida e quase que mística seres vivos. Portanto, uma pedra poderia se tornar um sapo em determinadas condições especiais, ou um pedaço de madeira poderia originar um gato, e carne em putrefação originar moscas. Esse pensamento a gente sabe que é uma bobagem, mas ele se manteve presente e ele tinha uma certa lógica, uma certa fundamentação, mesmo que baseada na crença. Por exemplo, nessa época, observando-se o movimento dos corpos celestes, sabia-se que existia uma força invisível, a gravidade, que os unia, que os regia. Então se pensou, será que os seres vivos também não são regidos, não são influenciados por algum tipo de princípio vital, força vital? Então essa noção vitalista de que existia uma força invisível que influenciava, que poderia transformar matéria bruta em matéria viva, perdurou por muito tempo. E essa concepção, como eu disse, a abiogênese, quer dizer, bios, vivo, ser vivo, né? Vida. Gênese, origem, geração, ou seja, a geração pode vir de algo não vivo, ela foi fortemente defendida. Mas, claro que hoje nós sabemos que isso não tem nenhuma coerência, já desmistificamos essa concepção. Na época não foi fácil. Outros pensadores como Ernest Haeckel, Francesco Redi, Louis Pasteur, o pai da microbiologia, Lázaro Spallanzani, Stanley Miller e vários outros cientistas demonstraram que a biogênese é que era verdadeira, ou seja, somente um ser vivo pode dar origem a outro ser vivo. Então, a gente vai discutir agora alguns experimentos clássicos, principalmente os experimentos de Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur, que estiveram no centro dessa discussão e se tornaram célebres e memoráveis. Então, vamos lá conhecer cada um desses experimentos. O primeiro experimento clássico que marca o embate entre biogênese e abiogênese foi conduzido pelo cientista Francesco Redi, no século XVII. Ele era um defensor da biogênese, achava que somente matéria viva pode gerar matéria viva. Mas ele, como um bom cientista, foi investigar um fato, ou uma afirmação, melhor dizendo, que as pessoas da época diziam ser verdade. Qual era a afirmação? De que larvas de moscas surgem espontaneamente de carnes em putrefação, carnes que estavam apodrecendo. Então as pessoas percebiam que de uma carne que apodrecia surgiam larvas de moscas e posteriormente achavam que isso
era uma evidência, uma prova de que algo sem vida, uma carne, né, que estava apodrecendo, poderia gerar algo com vida, moscas, larvas. Bom, então Red criou um experimento. E aí ele partiu de algumas observações de fatos e de questionamentos e de hipóteses para, enfim, fazer o experimento. Quais foram as evidências ou os fatos observados? Ele observou que moscas estavam em todo lugar, voando a todo instante, né? Então, e observou também que os vermes surgiam sim da carne em decomposição, que ele percebia que existia mesmo a presença de vermes naquela carne. Então, moscas estavam próximas e carnes que apodreciam, surgiam vermes. E aí ele fez a pergunta, de onde de fato surgem os vermes? Como ele era a favor da ideia da biogênese, ele fez uma hipótese que é uma afirmação ainda sem comprovação, né? Uma afirmação que ainda vai ser experimentada, vai ser testada. Qual foi a afirmação? Ele disse que os vermes são larvas que surgem dos ovos das moscas. As moscas vão lá voando, deixam ovos naquela carne e dali surgem os vermes, né? E para ele testar a sua hipótese, ele criou um experimento bastante simples. Ele pegou 2 frascos idênticos, com a mesma quantidade de carne também do mesmo tamanho, no mesmo estado, que estava coletada da mesma fonte. E aí o que é que acontece? Um frasco ficou aberto, com a carne apodrecendo e à disposição das moscas, as moscas tinham acesso àquela carne, e um outro frasco ficou fechado com uma gaze. Portanto, as moscas não podiam acessar a carne, né, que estava no interior do frasco. A variável experimental é: a gaze evita a entrada de moscas. As variáveis controladas do experimento são temperatura, tempo e o local onde o experimento foi realizado. O que é que ele percebeu? Que no grupo controle, que é o grupo controle, é o grupo que reproduz as condições naturais, o que já é esperado, né? Que com a carne com acesso às moscas, ele percebeu que nesse grupo surgia sim vermes, depois de alguns dias. E no grupo teste, que é justamente um frasco com a gás, ele percebeu que as moscas que não conseguiam chegar até lá, até a carne, obviamente, e nesse grupo não surgiam vermes. Então, isso foi um resultado, uma conclusão favorável à ideia de que apenas seres vivos podem originar outros seres vivos, pois foi graças ao fato das moscas terem acesso à carne que puderam depositar seus ovos, porque uma vez que elas não fizeram isso, não surgiram larvas. Entenderam? Uma coisa bem simples, né? Mas os defensores da biogênese não ficaram satisfeitos. Vamos ver qual foi a resposta. Vamos agora conversar sobre 2 experimentos clássicos de 2 cientistas que tiveram debates e embates muito calorosos, Needham e Spallanzani. Needham, defensor da abiogênese, e Spallanzani, defensor da biogênese. Como é que foi isso? Needham já tinha posse de alguns primeiros microscópios, né? Ainda eram rudimentares, tinham um pequeno poder de aumento, mas esses microscópios permitiam ver germes, né? Seres muito pequenos, que hoje nós sabemos que são os micro-organismos, mas na época se chamava aquilo ali, germes que se movimentavam, chamavam-se de animálculos, ou seja, pequenos animais. Então, por quê? Porque a palavra animal vem de ânima, aquilo que se move, aquilo que se agita. Então, tudo que tinha movimento era atribuído aos animais. Então, assim, Needham fez um experimento também simples. Ele apresentou os resultados desse experimento em 1748. E como é que funcionou? Ele pegou caldo de carne de carneiro, né, aqueceu esse caldo e colocou em vários frascos. E aí colocou nesses frascos ainda quente o caldo. E depois fechou com rolhas, deixou esses frascos fechados por vários dias. E passados vários dias, ele abriu esses frascos e com o uso do microscópio observou que existia sim germes lá dentro. Então, o que Needham queria dizer com isso? Bom, se ele não podia contestar o experimento de Red, que a gente acabou de falar, né, de que larvas surgiam da carne em putrefação, ele disse, olha,
Mas a abiogênese pode ser verdadeira para outros patamares de seres, quer dizer, seres invisíveis, microscópicos, porque do meu caldo que eu fervi e que eu fechei, ou seja, não dei acesso a nenhum outro organismo, né, nesse caldo surgiram sim micro-organismos, germes, o que eles chamavam de animálculos, né? Bom, e aí o que aconteceu? Needham dizia que após ferver, né, ele teria matado qualquer germe que estivesse lá dentro, mas o caldo de carne teria uma força vital que teria feito surgir mais germes novamente. Foi daí que, a segunda parte da nossa conversa, né, um italiano chamado Lazzaro Spallanzani e outros cientistas que observaram os trabalhos de Needham pegaram esses trabalhos e foram criar um experimento que contestava, mas sob liderança do Spallanzani, né? O que ele fez? O Spallanzani, ele pegou, que, claro, defensor da biogênese, né? Ele repetiu os mesmos experimentos do Needham, mas ele fez modificações nesses experimentos e obteve resultados diferentes. Primeiro, em seus experimentos, ele colocou substâncias nutritivas, né, em balões de vidro, parecido com o que o Needham fez. E ele submeteu à fervura, só que ele ferveu por mais tempo, tá? Porque ele não tinha certeza se Needham tinha fervido o suficiente. E depois que ele ferveu bastante, o balão de vidro, que tinha um pescoço comprido, ele derreteu a boca desse balão e fechou por completo. Tá? Deixando então ali um sistema fechado. E deixou passar vários dias. Foi então que Spallanzani quebrou depois o frasco, abriu o frasco e não encontrou nada de germes, nenhum micro-organismo, observando ao microscópio, dentro daquele caldo que ele tinha fervido. Então, o Spallanzani defendeu seus resultados um tempo depois, em 1765, e explicou que Needham não tinha fervido o suficiente e que os animálculos que ele lá encontrou, que o Needham teria encontrado, já deveriam estar no frasco ou foram contaminados no momento em que ele fechou. E aí, o que acontece? O Needham não aceitou, né? O Needham e os defensores da biogênese não aceitaram a ideia do Spallanzani. Começaram a dizer que o Spallanzani ferveu demais o caldo e destruiu o princípio vital, né? Aquela força invisível e imaginária que os defensores da abiogênese ou da geração espontânea diziam. Então, o que acontece? A ideia ainda não tinha sido superada, né? Porque se o Needham disse, olha, você ferveu demais e você também deixou o ambiente fechado, quando você soldou daquela forma, você deixou ali o ar viciado, então não permitiu a renovação do princípio vital. E aí no meu experimento eu não destruí o princípio vital. E aí ficou esse debate, né? O Needham dizendo que o Spallanzani ferveu demais, destruiu o princípio vital, deixou o ar viciado ali dentro dos balões de vidro, e o Spallanzani sem aceitar, e o fato é que a comunidade científica não conseguiu chegar a uma conclusão. E somente um cara chamado Louis Pasteur resolveu esse debate. Vamos conhecê-lo? Vamos falar agora do clássico experimento do frasco de pescoço de cisne de Louis Pasteur. Bom, Pasteur é conhecidíssimo na ciência porque ele é o pai da microbiologia, ele que descobriu o vírus da raiva, ajudou a produzir as primeiras vacinas para a raiva, tem então uma contribuição exemplar. Mas nesse caso a contribuição dele foi dada em 1860, pois ele pôs fim à discussão entre biogênese e abiogênese, com um experimento muito criativo e muito elegante. Veja lá, o Needham dizia que não podia se isolar o caldo nutritivo por muito tempo do ar, né? Ele dizia o seguinte, olha, você pode até ferver, mas você não pode deixar vedado e o ar viciado, porque senão o princípio vital não pode entrar até o caldo nutritivo e vitalizá-lo, né? Quer dizer, ajudar a transformar algo que não tem vida, algo bruto, em algo vivo novamente. Então o Pasteur tinha que criar um experimento que mantivesse um caldo nutritivo, que ele aquecesse, que ele esterilizasse, tudo bem, mas que mantivesse esse caldo em contato com o ar.
E aí qual foi a grande sacada desse genial cientista? Ele pegou um balão, um frasco de vidro, um formato de balão de vidro, só que com um pescoço bastante comprido, tá? Mais comprido do que os experimentos anteriores. E colocou dentro desse balão de vidro o caldo nutritivo. E aí o que é que ele fez? Antes de ferver, aí é que está a grande sacada dele. Ele aqueceu o pescoço do frasco e contorceu esse pescoço, gerando uma curvatura análoga ao pescoço de um cisne. E aí é que está a grande jogada. Por quê? Porque agora ele aqueceu o frasco, esterilizou, quer dizer, matou os micro-organismos que porventura estivessem lá naquele caldo de carne, naquele caldo nutritivo, mas à medida que a fervura se processava, o vapor d'água, que também, em elevada temperatura, mais de 100 graus Celsius pelo menos, ele saía esterilizando todo o pescoço, toda a curvatura do frasco, do pescoço de cisne, e ao mesmo tempo que ele esterilizava, ele deixava depositado gotículas de água que funcionariam como um filtro. Por quê? Porque depois que ele parasse o aquecimento, aquele vapor d'água, aquelas gotículas de água que ficaram ao longo da extensão do pescoço de cisne, ao longo do pescoço do frasco, elas poderiam reter qualquer micro-organismo, funcionaria como filtro, retendo qualquer micro-organismo que viesse trazido pelo ar. Você poderia até soprar no pescoço de cisne, porque você sabe que a nossa boca está cheia de micro-organismos, ela não é um ambiente estéril, e aí mesmo que você soprasse e o ar que você sopra, chegasse até borbulhar no frasco, no caldo de carne, ainda assim, os micro-organismos que estivessem saindo da sua boca, eles ficariam retidos ao longo do pescoço de cisne. Então, o problema de renovação do ar, ou seja, de acesso ao suposto princípio vital, estaria garantido. E aí o que é que o Pasteur fez? Ferveu, deixou depois acessível aí o ar que entrasse no frasco e tudo, e permitindo a suposta renovação do princípio vital, e depois de vários dias ele quebrou o frasco e foi olhar o caldo com o microscópio. E, para a constatação dele, não havia nenhum germe, nenhum micro-organismo ou nenhum animal em miniatura, como na época se pensava. Portanto, esse experimento de Pasteur pôs por terra a discussão de que matéria bruta poderia gerar matéria viva e de que talvez existisse um princípio invisível, uma força vital que animaria corpos brutos e transformaria, daria vida a esses corpos. Então Pasteur deu essa importante contribuição e virou uma página muito importante, muito clássica na história da biologia, da microbiologia.